Queria começar dando as boas-vindas. Olha, esse deve ser o 6º ou 7º webinar que eu conduzo aqui pela editora Oficina de Textos, que é a editora dos meus livros, e dessa vez nós batemos o recorde de inscritos aí, passamos de 700 pessoas. E a razão, eu estava me perguntando, mas é meio óbvia, né? É o fascínio que as obras de barragem exercem na coletividade, na comunidade de engenheiros. Todo mundo tem interesse de saber como é a construção, como é o projeto de uma barragem, porque não existem duas barragens iguais. E a ideia, a motivação para fazer esse webinar especificamente sobre a barragem de Monte Grande, aliás, eu vou falar um pouco mais devagar, porque nós temos inscritos aqui da Argentina, do Peru, da República Dominicana, de mais outros países. Se você é de algum país que eu não tenha citado, por favor, identifique-se aí na caixa de texto. Mas a motivação veio de uma postagem que eu vi, feita pelo colega Marco França, que eu já conheço da Andrade Gutierrez, de outros carnavais, uma postagem que ele fez no LinkedIn sobre essa barragem. Isso deve ter uns 2 meses. Eu achei tão interessante, mostrando o filtro, o núcleo de asfalto, que eu achei por bem convidá-lo para fazer uma palestra e que versasse tanto sobre a parte de planejamento, como são as técnicas, quais são os equipamentos, como é feito esse filtro, esse núcleo de asfalto, qual é o equipamento que faz, e também mostrando os critérios de projeto. Sendo assim, muito gentilmente, a Andrade Gutierrez, que faz parte do consórcio Monte Grande, e a Intertecne, que é a projetista da obra, gostaram dessa minha provocação, e nós temos aqui o colega Marco Antônio França, que é o diretor do contrato, temos Alexandre Moreira Alves, que é o gerente de engenharia, ambos estão lá no oeste da República Dominicana, daqui a pouco ele vai mostrar no mapa isso tudo aí, e o colega José Henrique Pereira, que é o geólogo responsável pelo projeto, foi quem concebeu isso tudo, e ele vai explicar. Primeiramente, eu vou passar a palavra para Marco França, que vai mostrar o empreendimento, o arranjo geral, o corte da barragem, como é a composição do consórcio, vai fazer essa parte mais gerencial. Depois o colega Alexandre Moreira Alves fará a apresentação da técnica construtiva, mostrando aí o filtro de asfalto. Depois, Marco França, você pode até me confirmar. Eu acho que no Brasil só duas barragens usaram asfalto, que foi Foz do Chapecó e Giral. Eu não sei de outra. Mas depois, quando você assumir a palavra, você pode tirar essa minha dúvida. E a Andrade Gutierrez está fazendo essa barragem lá na República Dominicana. Tá? Se chama Presa Monte Grande. Tá bom? Tá boa a pronúncia, Marco França? Presa Monte Grande? Tá Presa bom. Monte Grande, é isso mesmo. Ó. Eu vou passar a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Eu vou sair daqui de cena e você nos conduz aí por essa viagem pela barragem de Monte Grande na República Dominicana. Bom, antes de mais nada, aí, uma boa tarde a todos. Como o Aldo explicou bem aí, não só o pessoal do Brasil está assistindo, mas também de colegas aí de outros países da América Latina. Então, a gente tentou dosar essa apresentação, né? Nós vamos falar em português, né? Ou em portunhol, porque eu vou me enrolar um pouco aqui. E a apresentação em si, o que está escrito, vai estar em espanhol. Então, é uma forma que a gente achou aí do pessoal que vai ter um pouco de dificuldade de entender o que nós estamos falando, ler o material e vocês que vão estar no Brasil aí vão poder acompanhar também a apresentação. Que a ideia é ler pouco e falar bastante. Uma mensagem descontraída. Queria agradecer aí também a oficina de textos, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar aí para a gente estar passando aí nosso trabalho. A Intertecne, que está fazendo um trabalho fantástico com a gente aqui. O Aldo aí, que
como ele diz aí, é um amigo de longa data e que sempre nos apoia aí nos projetos, principalmente nos treinamentos de excelência operacional. Enfim, a ACE, muito obrigado a todos aí. Bom, o projeto Múltiplo Monte Grande é uma barragem situada aqui na República Dominicana. Na verdade, ele é composto pela barragem de Monte Grande, pela reabilitação da barragem de Sabaniegua, que já está concluída, e pela fase de projetos, que foi toda a fase de projetos de estudos básicos para a barragem de Monte Grande, né? Então, vamos começar a apresentação. No final, o Aldo deve ter comentado que vai ter uma bateria de perguntas e respostas, e é bom aí que todo mundo aí participe, uma conversa descontraída, no que a gente puder responder agora, a gente responde. Se a gente ficar em dúvida, a gente anota e depois faz a atualização posteriormente. Vamos lá, então, Alexandre? Bom, vamos dar, então, a visão da obra. Vamos falar sobre a fundação da barragem, sobre a pantalha plástica e núcleo de asfalto. Num primeiro momento, vamos dar uma visão mais geral do que é o projeto, e aí vai entrar a especialidade aí total do Zé Henrique aí, com os detalhamentos de projeto. Né? Vamos lá. Bom, somente aí para recordar qual que é a função da barragem. A região aqui da República Dominicana é uma região muito pobre, é a região mais pobre da República Dominicana, e ela é sujeita tanto com relação a inundações severas aí, vários furacões passaram para cá e destruíram toda a parte sul do país, desde 1979 até recentemente. E, por um outro lado extremo aí, né, o outro lado extremo, opa, deixa eu voltar aqui, volta uma para trás. Tá? Isso. E por outro lado extremo aí, ó, nós temos aqui secas tremendas quando estamos fora do período de chuvas. Né? O período de chuvas aqui começa basicamente no mês de junho, vai até o mês de novembro. Esse último temporal que passou aí, o Fred, passou essa semana, nos atingiu em cheio aqui. Antes dele teve aquele furacão Elsa, né, que também passou por aqui, e agora está se formando outro. Então, é um período de intensa chuvas, né, com furacões aí que devastam a região, e um período também de extrema sequia, secas, né, que assolam também essa região. É uma região muito pobre. Então, a ideia o que é? Essa obra ela tem por objetivo o controle de inundações, o suministro de água potável, fornecimento de água potável, geração de energia elétrica e prevenção contra tormentas. Os benefícios do projeto. Ahorro de energia, né? Gerar ganhos de energia, desenvolvimento econômico, irrigação, que é um dos pontos principais aí, mais de 16 mil hectares de terras vão ser beneficiadas, e a parte de turismo também. Tá? Bom, localização, estamos aqui na República Dominicana, vocês podem ver que as duas setinhas azuis, a primeira é Sabaniegua, que é a montante de Monte Grande, Monte Grande, que é praticamente a divisa com o Haiti, estamos aí a cerca de 100 e poucos quilômetros do Haiti, e o pessoal fala assim, eu vou lá trabalhar com vocês porque quero trabalhar no Caribe, né? Daí o pessoal pensa em Punta Cana está lá do outro lado, né? Aqui o negócio é hard, né? A gente está no meio do nada, é uma região muito pobre mesmo. Quase fronteira com o Haiti. Quase fronteira com o Haiti, exatamente. Seguimos aí, próximo. Bom, o projeto, o nosso contratante é o Instituto Nacional de Recursos Hídricos, o INCRE,
A obra é um consórcio Andrade Gutierrez, 70%, 30% Servinca. Servinca é uma empresa local, a legislação do país aqui exige uma participação mínima de 30%, e a Servinca ela foi escolhida porque é uma empresa especializada em hidromecânicos. Então, ela está fazendo toda a parte de hidromecânicos aqui do projeto. Os recursos, basicamente, são do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, BCIE, de Honduras, 60%, governo dominicano, 40%. Como eu disse, a fase 1 e a fase 2, que é essa Baniégua, e a fase de desenhos está concluída, e a fase 3, que é a barragem de Monte Grande, e também as obras de canais, é o que nós estamos fazendo hoje. O monto total do contrato, isso falando fase 1, 2 e 3, é de 443 milhões de dólares aproximadamente. Tá bem? Bom, aqui é um layout geral aqui da obra. Então, ela tem essa barragem margem esquerda, que é o que está em destaque aí, em verde. Tem as estruturas de hormigão, que são as estruturas de concreto, aí, vertedouro de serviço, descarregador de fundo, tomada d'água, os túneis de desvio e o canal de desvio, aí, que teve uma escavação monstruosa aí que nós fizemos para poder fazer o desvio do rio. Né? Ok, isso aí também é um detalhamento em planta da obra, podemos seguir. As características gerais aí do projeto, né? É uma obra de aterro com núcleo de asfalto, é a primeira barragem com núcleo de asfalto da República Dominicana, a primeira também do Caribe. Tem um prazo de execução aí inicial de 30 meses, contratual. Obviamente que esse prazo aqui ele foi revisto em função de problemas de recursos. A altura da barragem máxima de 57 metros, extensão total aí de 2.200 metros e a largura no coroamento lá de 8 metros de extensão. Principais quantidades aí, as escavações obrigatórias, em torno de 13 milhões de metros cúbicos de escavação. Embaixo você vê lá, aterros, 5 milhões e 400 mil metros cúbicos, ou seja, tem um bota fora muito grande aqui para executar essa obra. As escavações subterrâneas, que basicamente foram 2 túneis de desvio de 207 metros de comprimento cada um, foi 36.500 metros cúbicos. O núcleo de asfalto, e 41.500 metros cúbicos de asfalto. A pantalha plástica, que vamos falar na sequência. Concreto estrutural, 245 mil metros cúbicos. E equipamentos hidromecânicos, 2.000 toneladas. Seguindo. Bom, aqui, falar já um pouco do planejamento da obra, né? A obra, a primeira etapa da obra, que foi o desvio do rio, basicamente, né? Nós fizemos o quê? Nós fizemos os canais de entrada e saída do rio, né? Vou tentar anotar aqui. Pronto, dá para ver o cursor, né? Tá. Então, canal de entrada, canal de saída, cerca aí de 1.800.000 metros cúbicos escavados. Executamos os 2 túneis de 270 metros de comprimento cada um. E, na sequência, fizemos, então, o desvio do rio. Vamos passar. A ataguia é a ensecadeira, não é isso, Franz? A ataguia é a ensecadeira. É que eu me confundo aqui, que no dia a dia a gente já não está mais falando nem uma coisa nem outra, né? Uma vez, então, feita aí o desvio pelos túneis, né? Exatamente. Aí, onde está a próxima, né? Isso, está lento aí, né? Está dando um delay aí. Pronto.
Joia. Então, uma vez concluídos os serviços do desvio do rio, canais os túneis, né? Nós pudemos desviar o rio e começamos imediatamente aí o aterro da barragem, né? Então, nessa fase aí, você tinha feito uma ensecadeira para barrar o rio, cavou os 2 túneis, jogou a água por dentro do túnel, e aí ele agora está represado, você consegue fazer o aterro do maciço, correto? É isso mesmo, né? Você tem uma ensecadeira de primeira etapa aqui em cima, vou tentar, está um pouco lento aqui né? Essa aqui é a taguia ensecadeira de segunda etapa, você faz o desvio do rio para dentro dos túneis e aí começa a executar a ensecadeira incorporada à estrutura da barragem, que foi feita, já está pronta, né? Ela fica numa elevação que garante aí uma recorrência aí de eventos para 50 anos, né? Essa outra ensecadeira aqui de cima é só uma ensecadeira que foi feita para o desvio do rio e ela dava uma recorrência de 5 anos só, né? Então, hoje nós temos aí uma garantia de 50 anos e a barragem aí está sendo executada, aí já saímos da fundação e mais para frente eu vou estar apresentando aí. Vamos passar para frente aí, Alexandre. Acho que era legal agora você falar sobre a parte de túneis, sobre as estruturas em si. Como você comentou no início aí da apresentação, a gente, para fazer o desvio do rio, por através dos túneis, né, que é do canal de entrada e saída, dos túneis, cada um com 270 metros de extensão, cada túnel. Cada seção de túnel era de aproximadamente 70 metros quadrados, cada um com a seção finalizada de 8 metros de diâmetro. Aqui podemos ver aqui uma seção aqui das estruturas. Teve concreto projetado uma camada de aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros, no mínimo, e mais um concreto estrutural de um espessor de 40 centímetros. Aqui podemos ver 3 fotos, né, a parte da escavação do túnel. Devido à qualidade aqui da rocha, aqui nós utilizamos um equipamento, uma fresadora acoplada a uma escavadora. Na segunda foto, a parte de sostenimento, aqui a parte utilizamos umas cambotes com espaçamento de 80 centímetros. Então, aqui nessa segunda foto, para a parte de sostenimento do túnel, foram utilizadas cambotes treliçadas com distanciamento inicial de 80 centímetros. E à medida que a gente caminhava com a obra, a gente descobriu que podia aumentar esse distanciamento, que chegou ao final com 1,20 m de distanciamento entre cambotes. Para a execução do concreto estrutural do túnel, nós utilizamos uma forma metálica com um carro porta-formas, que vocês podem ver aqui na terceira foto. Nessas fotos agora, a gente pode ver aí o que eu estava falando antes do equipamento de forma metálica que utilizamos para a execução do concreto estrutural do túnel. Então, é uma forma totalmente articulada, apoiada aqui com uma estrutura que se deslizava no túnel através de trilhos. Então, à medida que se executava as concretagens através dessas janelas no encofrado, na forma, ele podia se fechar com as articulações e caminhar para frente para a próxima concretagem. Essa forma foi fabricada aqui na obra, né, pela empresa Servinc, e a gente utilizou para a execução dos 2 túneis. Nessa outra slide, a gente tem aqui uma seção típica da barragem, né? É uma barragem de aterro, nós comentamos uma barragem de aterro com um núcleo de asfalto. E na fundação, vocês podem ver que a gente executou uma parede de diafragma de concreto plástico. Na sequência, a gente fez um plinto, que é uma estrutura de concreto para a conexão da pantalha plástica com o núcleo asfáltico que a gente já começou. Então,
A barragem em si, o material, a maioria são materiais retirados aqui do rio, né? Gravias, que é o material 5A, que colocamos aqui como invocado, grava e arena compactada. Então, o que o França comentava no início, o que a gente executou no início do serviço foi essa ensecadeira incorporada, para fazer a proteção no leito do rio, para a gente conseguir executar o corpo da barragem em si. Na sequência aqui, a gente tem as estruturas de concreto principal da barragem. Do lado direito aqui são os muros de abraço esquerdo. Tem os muros de abraço esquerdo e direito, de proteção. Que é para o encontro com as barragens margem esquerda e com a margem direita. Tem a estrutura principal aqui de vertedor de serviço, com uma vazão estimada de 8.170 metros cúbicos por segundo. Temos o descarga de fundo, uma vazão de 1.160 metros cúbicos por segundo. A tomada d'água e os muros de ligações. Alexandre, eu acho que é até legal comentar o seguinte, né? Que a barragem, o que é? Uma barragem de acumulação para irrigação e também para controle de inundações. Então, por exemplo, a estrutura para a irrigação em si é a tomada d'água, que também vai ter depois a geração, né? O restante, descarregador de fundo, vertedor de serviço, são estruturas de controle, de segurança da barragem, né? Então, por exemplo, se vem uma cheia de um furacão aí qualquer, eu vou começar operando o quê? Meu descarregador de fundo. Ele vai segurar uma cheia aí até 1.160 metros cúbicos por segundo. O negócio está ficando feio, né? E a água continua subindo no reservatório, eu começo a acionar os vertedores de serviço. E eles vão dar uma vazão adicional aí de mais 8.170 metros cúbicos por segundo. E no slide da frente, o Alexandre vai explicar, quando tudo estiver ruim, que a gente espera que nunca chegue nessa situação, aí nós vamos ter os vertedores de emergência, que são estruturas que estão sendo feitas para se romper. E aí passa o que passar, né? Mas aí o Alexandre comenta na sequência. E França, obrigado. Mas na sequência, então, eu estava comentando. Então, aqui nesse slide, a gente tem uma seção do descarregador de fundo. É uma estrutura de concreto com dois vãos de 6 metros por 6 metros. E com controle de fluxo através de duas compostas radiais. Na sequência aqui, perdão, na outra sequência que o França comentou, no caso de uma segunda necessidade de vazão, a gente tem uma seção aí do vertedor de serviço, tá? Composto com 4 compostas radiais, com dimensões aí de 13 metros por 18 metros cada um. E aqui foi que o França comentou também a respeito do vertedouro de emergência, que é o dique fusível, que no caso de emergência máxima de uma crescida aqui do rio, no caso de um furacão, não funcionou o descarregador de fundo, não funcionou o vertedor de serviço, tem esse dispositivo de emergência para realmente funcionar como fusível para aumentar a descarga e preservar a integridade da barragem e das outras estruturas. E você vê, né, que são mais praticamente 12 mil metros por segundo que o vertedor de emergência liberaria, né? Mas aí seria, vamos dizer, a catástrofe, né? Correto. Seria o fim do mundo, praticamente. E aqui, por fim, aqui a gente tem a estrutura da tomada de água, né? Uma seção aqui da estrutura da tomada de água, uma estrutura de concreto, um conduto forçado até uma casa de válvulas. E essa casa de válvulas vai ser uma futura conexão aí, tanto para a parte de geração de energia e também para fornecimento de água para o aqueduto
na região e também para fornecer água para os canais. Com a parte de acompanhamento de obras, mostrando esse slide aí, um 3D de como a obra está hoje, né? Do lado direito da apresentação, a gente tem a barragem da margem esquerda, que é o corpo principal da barragem. Então, mostrando aqui as estruturas principais. A secadora incorporada já foi concluída, 100% concluída. As obras de desvio está com 98% de avanço. Para concluir as obras de desvio seria apenas no final da obra, com a execução dos tapões. Temos a estrutura de toma de água com avanço de 38%, descarregador de fundo com avanço de 64%, barragem, margem direita com 10%, vertedor de serviço 51%, muro esquerdo 44% e a barragem principal da margem esquerda com 50%. Com isso, temos um avanço geral do projeto da presa da barragem Monte Grande, um avanço de 57%. Aqui nesse slide, eu apenas mostrar para vocês aí o que é o escopo dos hidromecânicos aqui na obra aqui da barragem Monte Grande, né? Então, para o desvio, as obras de desvio, a gente tem as comportas, vagão deslizante e também a vazão ecológica. Descarregador de fundo, a gente tem as comportas vagão, comporta radial e também a blindagem. Tomada de água, a gente tem a grade de proteção e também comporta vagão. Vertedor de serviço comporta ataguia e radiais. Os equipamentos de içagem, que é o pórtico rolante, tanto da estrutura principal quanto da casa de válvulas, e o conduto forçado, com as válvulas mariposa e a válvula dispersora. Aqui a gente vai mostrar para vocês aqui algumas fotos, comentando aqui o canal de entrada dos túneis de desvio, né, com a estrutura de controle. Aí, vale a pena comentar o seguinte aí também, né, Alexandre? Quando nós completarmos a barragem, estiver pronto, o que acontece? Lá nessas estruturas de concreto tem as comportas que o Alexandre comentou. Aí nós vamos baixar as comportas, o lago vai começar a encher, e aí os túneis, né, eles vão ter um tampão. Nós vamos executar um tampão em cada um dos túneis, deixar uma tubulação para a vazão ecológica do rio, né? E vamos obturar esses túneis aqui, ok? Colocar uma agulha no túnel. Agora, eu já tenho uma primeira pergunta aqui, da colega Marielle Lopes, perguntando o que motivou a construção dessa seção aí na República Dominicana. Imagina essa barragem aí nesse local. Deve ser por uma grande propensão a cheias, né? Eu estou entendendo que a pergunta deve se referir a por que barragem de núcleo de asfalto, né? Não é isso? Eu entendo que... Possivelmente. Mas aí o núcleo de asfalto é melhor a gente falar mais na frente, né? Exatamente, né? Pronto, então a gente faz lá. Mas então, uma pergunta aqui do colega Alexandre. Vocês utilizaram cura verde em razão do clima local? Por favor, fale um pouco sobre o controle de temperatura do concreto. Deixa eu até comentar isso aí. O concreto aqui nosso, ele é produzido numa planta industrial, que nós vamos mostrar na sequência, e ele é concreto gelado, né? Justamente por questão aí da temperatura local, nós temos uma fábrica de gelo junto com a central de concreto, e a temperatura ambiente aqui é na faixa dos 28 graus. O concreto, ele sai da central de concreto na faixa de 16, 17 graus, e é lançado no bloco, então, em torno aí de 17, 18 graus. Isso tudo justamente por causa da temperatura. Foi feito um estudo térmico em todas as estruturas. Esse estudo foi feito com especialistas aí do Brasil, que determinaram, inclusive, a espessura de camada de cada concretagem, justamente para evitar o excesso do calor de hidratação, né? Então, as camadas mais inferiores, elas têm uma espessura menor, né? Justamente para ter essa dissipação, e depois, em função do traço de concreto,
mais pobre ou mais rico, tem também a definição de altura de camada. Ok? Então, é feito uso de gelo e feito um estudo térmico para definir as espessuras de camada. E depois a cura normal com água, tá? Tá. Existe uma outra pergunta aqui com relação ao tempo de recorrência. O de 50 anos não é da barragem, é só da ensecadeira. A barragem deve ser decamilenar, né, França? Decamilenar, 10 mil anos. Tá? Uma vez concluída a obra, tem um período de recorrência de 10 mil anos. Correto. Okay. 50 anos era somente para a ensecadeira, que ficou incorporada no maciço, e aquela ensecadeira menorzinha lá, somente 5 anos, porque... Era basicamente para o desvio do rio. Ok. Muito bem, vamos em frente. Ok. Nesse slide a gente vê aí o canal de saída dos túneis, né? Foi feito aqui um estudo de proteção com concreto estrutural. Nessa outra sequência aqui, a gente tem uma foto da barragem, né? Aqui do lado direito, a ensecadeira incorporada, que já está concluída. Do lado esquerdo, a gente fez uma antecipação do aterro da barragem. E aqui no centro, a gente consegue ver a máquina pavimentadora, que a gente vai mostrar mais para frente, e executando o núcleo asfáltico no eixo da barragem. Aqui temos uma foto aérea das estruturas de concreto. Aqui podemos ver aqui o muro de abraço direito, as estruturas do vertedor de serviço. Aqui no descarregador de fundo a gente consegue ver a blindagem que já está praticamente concluída. E do lado de... Vocês usaram forma deslizante, forma trepante? Nós estamos utilizando forma trepante, compramos aí da Mills aí um pacote grande de forma na obra, então a forma é toda adquirida. Havia uma ideia inicial de comprar uma parte e alugar uma parte, mas considerando o cronograma inicial. Como a obra acabou esticando aí por problema de fluxo de caixa, então acaba que hoje nós estamos fazendo a obra com 100% das formas trepantes aí da Mills. Nessa outra foto aqui, a gente tem a nossa área industrial. Podemos ver aí a planta trituradora número 2, a planta trituradora número 1. Ao fundo, lá, a planta de asfalto, a central de asfalto, a central de concreto e aqui a central de gelo. E aqui no meio das estruturas, aqui, a gente tem o nosso laboratório de controle de qualidade. O bacana é comentar, né, Alexandre, que esse laboratório aí é o laboratório mais completo que tem aqui na Dominicana, que a gente faz tanto análise de solo, análise de concreto, materiais e também o asfalto em si. Então, esse laboratório é bem completo, temos várias visitas que vieram aqui e elogiaram bastante. As plantas trituradoras, porque tem duas plantas aí. Uma que é dedicada basicamente para produzir material para o concreto, e outra, que é a planta 2 aí, que é uma planta menor, e ela fica exclusiva para o material do núcleo de asfalto. Na sequência aqui, a gente tem as fotos da blindagem, né, do descarregador de fundo, e do lado direito aqui a foto da comporta radial do vertedor de serviço, praticamente já está quase concluída a construção. Essa aqui é o final da primeira parte, vamos para a segunda. A obra em si, né, ela está num ritmo acelerando novamente, nós tínhamos desacelerado, agora estão entrando mais recursos aqui no projeto, a ideia até o final do ano de 2022 ela está concluída. Eu acredito que também o importante destacar que, por exemplo, nós estamos usando aqui 90% da mão de obra local, aqui da região, pessoal estrangeiro é menos de 2%, né? Então, nós estamos fazendo transferência de tecnologia e capacitando o pessoal local aqui, que é muito importante.
Vamos na sequência aí? Do Zé Henrique. Vamos seguindo. Eu vou fazendo algumas perguntas, viu, França? Não é para interromper, não, é porque a gente vai tentando encaixar as perguntas aqui. Qual a finalidade da planta de gelo? É aquecer, resfriar, né? A temperatura da água de amassamento do concreto para baixar o calor de hidratação. É isso aí? É mais do que a água, né? A gente substitui a água por gelo, literalmente. Então, tem um percentual de água, um percentual de gelo mesmo, e o objetivo é realmente, se a gente não fizesse isso aí, o concreto ia sair da central de concreto lá a mais de 25 graus, né? Então, a ideia é usar a central de gelo, e é uma central poderosa, ela fabrica, acho que 7 toneladas de gelo por hora, né? É ter um equipamento robusto para poder sair com concreto literalmente gelado. Houve algum problema de reação, de reatividade com a rocha local na produção do concreto? Excelente pergunta, né? E eu te digo que sim. Por quê? Porque aqui a rocha que nós estamos utilizando é o quê? Na verdade, como chama? Seixo rolado, porque esse rio aqui é todo pedregoso, tanto que a fundação da barragem ela não é em rocha sã, né? Depois o Zé Henrique vai entrar nesse detalhe aí. Mas, então, o seixo vem de todo tipo, né? Tem diversos tipos de rocha. Então, foi feito, antes da gente começar a definir os traços de concreto, foi feito ensaios de abrasão Los Angeles, foi feito ensaios químicos para definir se a rocha, né, o material rochoso era reativo, verificou-se que é reativo, e estamos usando o quê? Inibidores, que no caso é a microcíclica. Ok? Excelente pergunta. Podemos seguir? Eu acho que agora podia entrar aí o nosso amigo aí, o Zé Henrique, para falar um pouco aí do projeto e da definição aí da fundação da barragem, porquê da pantalha plástica, porquê do núcleo de asfalto, ok, Zé? É contigo aí. Obrigado, França. Parabéns aí antecipadamente a você e o Alexandre pela apresentação, bastante didática, né? Bastante abrangente. Não me deixou o que falar no fim das contas, né? Vocês foram tão abrangentes que eu fiquei um pouco sem informação. Mas vamos lá. Eu vou falar basicamente, aí eu vou tirar minha imagem aqui, porque está numa condição que está me incomodando aqui, não vai ter problema. Enfim, a gente vai conversar um pouco aqui sobre as questões de fundação da barragem, que foram, como a gente vai ver aí na sequência, um desafio em particular. Só para contextualizar, essa imagem já foi mostrada pelo pessoal aí, né? A gente tem a barragem do leito do rio, que se estende desde a margem esquerda, passando por cima das estruturas de desvio, né? Indo de encontro até as estruturas de concreto, e depois ele tem a barragem de fechamento na margem direita. Essas barragens têm seções diferentes. Vou mostrar aqui para a gente discutir um pouco a seção B, que é essa seção, que é a seção da barragem principal, já foi mostrada em secadeira incorporada, os materiais que compõem o corpo da barragem. Então, a gente tem o núcleo de asfalto, tem o filtro em contato com o núcleo de asfalto, os materiais de transição e o enroncamento compactado. A seção da outra barragem, da barragem da margem direita, ela é um pouco diferente. Na verdade, ela é uma barragem de enroncamento com núcleo de argila. Foi feita uma escavação na fundação para a abertura de um cut-off e garantir a condição de permeabilidade no contato, melhorar essa condição no contato com o núcleo. E os materiais que ladeiam aí o núcleo de argila são os materiais tradicionais de uma fundação de enroncamento com o núcleo de argila. Próximo, por favor. Bom, essa seção colorida aí, é a seção geológica que a gente elaborou passando pela fundação da barragem no leito do rio.
Então, o que a gente tem aqui de interessante? A formação geológica predominante lá na região de Monte Grande é a formação Arroio Blanco. Essa formação Arroio Blanco, que é do Plioceno, trata aí de 4 milhões de anos, mais ou menos, ela é formada por rochas muito brandas. São arenitos, siltitos, silitos, argilitos, são rochas com resistência à compressão uniaxial entre 20 e 40 MPa. Abrindo um parênteses aqui da barragem, falando um pouco mais de forma mais abrangente, essas rochas são tão brandas que toda a escavação que foi mostrada aí pelo Alexandre, incluindo os túneis, elas foram executadas sem uso de explosivo. Foram todas executadas com equipamentos convencionais de terraplanagem, escavadeiras convencionais de terraplanagem, dada a qualidade do maciço rochoso. Era um comportamento muito mais similar a solo do que a rocha na concepção que a gente conhece de rocha, como resistência. Tanto assim que uma outra informação muito importante, normalmente os taludes escavados, onde a gente tem estrutura de concreto, são chamados taludes provisórios, onde depois vão encostar estruturas de concreto, normalmente são verticalizados ou com inclinação muito baixa. Nesse nosso caso aqui de Monte Grande, para garantir a estabilidade desses taludes até que o concreto chegasse até eles, a estabilidade durante o processo construtivo, eles são abatidos como 1 para 1, por exemplo. Isso tudo decorrente da qualidade desse maciço rochoso. Bom, voltando aqui para a calha do rio agora, e para essa seção geológica que a gente está vendo, sobrepondo esse pacote de rochas brandas da formação Arroio Blanco, a gente tem depósitos aluvionais. O que acontece é que esses depósitos aluvionais, eles têm espessuras na região da fundação da barragem acima de 15 metros. Então, era impossível a gente fazer um projeto onde fosse removido todo esse material aluvionar para que a barragem fosse assentada diretamente sobre o maciço, sobre a formação Arroio Blanco, sobre essas rochas brancas. Então, para isso, já que a gente tinha que conviver como fundação da barragem com esses depósitos aluvionares, foi necessário a gente conhecer esses depósitos, estudar esses depósitos, entender como eles funcionam, não só em termos de competência para a fundação da barragem, como também de permeabilidade e, principalmente, uma grande dúvida que nos acometeu na época da elaboração do projeto e do início do empreendimento, foi a possibilidade de processos de liquefação na fundação da barragem, principalmente quando a gente está numa região de alta sismicidade. A gente está lá na região de Monte Grande com 3 fatores que se combinam. A gente tem a geologia de rochas brandas, portanto, a geologia que não é convencional para a instalação de uma barragem, das estruturas de concreto. A gente está na região de furacões e a gente está na região de alta sismicidade. Todo esse conjunto aí de fatos nos levou a ter que estudar muito bem essa condição de fundação da barragem e a convivência com esses depósitos aluvionais. Próximo, por favor, Alexandre. Essa é uma foto antiga, na verdade, mas ela é bastante útil, antiga, porque ela foi no início do empreendimento. Essa paisagem está toda mudada, já está com a barragem sendo construída. Mas o interessante dessa foto que eu queria mostrar para a gente discutir é nessa área que está com esse retângulo vermelho, é um depósito, na verdade, um depósito aluvionar muito extenso, e o eixo da barragem está cruzando todo esse aluvião. Então, a primeira atividade que a gente fez para entender esses depósitos aluvionais foi abrir várias trincheiras, fazer ensaios de permeabilidade, granulometria, para entender primeiramente o comportamento mecânico dessa fundação. Próximo, por favor, Alexandre. Na sequência estão algumas fotos de algumas trincheiras que foram abertas. Esse slide à esquerda superior é uma condição do terreno natural, o da direita também é o depósito dos aluviões quaternários, aluviões são quaternários. E essa foto aí já começa a mostrar uma coisa muito interessante. Primeiro, avaliação granulométrica. A gente tem blocos de dimensões variadas, de 50, 60 centímetros, imersos em areia, material mais granular. E o importante é que essas litologias, esses blocos de rocha,
eles são de litologias muito resistentes, que não tem nada a ver com as rochas da formação Arroio Blanco. Portanto, eles vêm de muito longe. Estamos falando de blocos de granito, de basalto, de andesito, de, enfim, rochas gnáceas, rochas com competência mecânica muito elevada. O que acontece, e nosso entendimento aí desse processo de formação desses depósitos, é quando a gente entra uma cheia proveniente de um furacão, de uma tormenta tropical, enfim, desses fenômenos comuns lá na ilha, o rio que hoje, naturalmente, ele é um filete de água, a gente já atravessa a pé de um lado para o outro, ele ganha uma competência muito grande para transportar material. Então, ele traz uma enxurrada desses materiais de grandes dimensões, né, blocos de grandes distâncias, e esse é um fenômeno que ele cessa relativamente rápido. No próximo slide aí, Alexandre, a gente pode ver principalmente aí, primeiro, a dimensão dos blocos, né? O martelo está como referência. Nessa foto mais à esquerda, é muito interessante, porque a gente vê blocos aqui embaixo na faixa de 60 centímetros, mais ou menos, e um contato muito brusco entre os materiais granulados grosseiros e a areia que foi depositada acima. Ou seja, a interrupção do sistema de enxurrada, que possibilitou carregar blocos de até 60 centímetros, ele rompe tão rapidamente que aí começa a depositar finalmente os materiais mais finos. Próximo, por favor. O Zé, é interessante, inclusive, comentar aí que teve uma pergunta que era de onde que provinha o material para executar a barragem, né? Basicamente, são todos esses depósitos sedimentares aí. Né, se você puder voltar, Alexandre, hoje a gente está explorando, na verdade, esses depósitos aluvionários de duas formas. Para produzir os agregados de concreto, e são rochas bastante competentes para isso, né? Como eu falei, granitos, basaltos, andesitos, enfim, gnáceos, né? São rochas bastante competentes, mas que, por outro lado, tem essa questão de alguns ensaios deram reatividade ao álcool agregado, outros não deram. Não tem como separar esses materiais, essas litologias, para poder produzir o agregado, evidentemente que a solução vamos tratar esse concreto para evitar a reação álcool agregado. Né? O cimento é proveniente da própria ilha, Marco França e José Henrique? Sim, acho que o França pode pormenorizar, né? Inclusive em relação à disponibilidade desse material, né, França? Mas é da ilha, sim. Exato. Nós temos um plano de exploração de jazidas que, basicamente, todas elas estão ao longo do rio, tanto a jusante quanto a montante. As plantas industriais, por exemplo, já foram dimensionadas em função dessas análises que foram feitas ainda no projeto básico, né? E tem uma pergunta que saiu aqui, como é que vocês estão fazendo a seleção de materiais? Cada jazida dessa aí é feita uma investigação, né? Sondagens aí com uso aí de escavadeiras ou mesmo sondagem em si, se coleta o material, define qual a faixa de enquadramento que ele vai se aplicar, para saber se ele vai ser utilizado como aterro principal da barragem, o material 5A, se é um material de diâmetro maior, se ele pode ser utilizado como o enroncamento, né? E uma outra parte desse material vai ser processado para se extrair areia e material para ser britado, né? Por isso que até aquela pergunta que falaram aí sobre reação álcool desagregado, você pode ver pelas fotos aí que tem de tudo. Tem pedras de diversos materiais, né? Então, não tem como garantir. Como foi detectado que tem essa reação em parte dos materiais, obviamente que a gente tem que se prevenir utilizar um inibidor. E o cimento, França, vem de onde? O cimento? O cimento, ele é fabricado aqui na Dominicana, como parte do projeto, né? Foi definido para a gente utilizar o máximo possível de recurso local. Tem um cimento, aqui tem no mínimo 3 fábricas de cimento.
problema do cimento aqui é que ele não é um cimento que garante uma homogeneidade constante, né? A fábrica que melhor apresentou essa característica foi a Cemix, é uma empresa mexicana, mas tem uma filial aqui na Dominicana, e nós estamos recebendo material deles. Tanto Cemix fornece o cimento, como também o filler que a gente utiliza no núcleo de asfalto. E a microsílica. E a microsílica, correto. Beleza, Zé Henrique, vai em frente, por favor. Bom, volta só uma, por favor, Alexandre. Anterior. Não, anterior. Isso. Bom, então, como eu comentei no início, em relação às preocupações com a fundação da tomada d'água, uma das preocupações era, além da questão de capacidade de suporte dessa fundação, era a condição de probabilidade desses materiais de fundação, uma vez que são materiais transportados, uma vez que eles estão abaixo do nível d'água e uma vez que a gente está em uma região de sismicidade elevada, a possibilidade de a gente ter processo de liquefação na fundação da barragem. Bom, para nos ajudar a entender esse processo, que não é um fenômeno simples de ser estudado, a gente contou com a ajuda de um consultor especialista em problemas de liquefação, que é o Scott Olson, internacionalmente conhecido nessa área, e que nos ajudou. Foi a campo lá, ele esteve, visitou conosco o empreendimento, olhamos, abrimos várias trincheiras para entender esse processo de deposição desses materiais, e ele recomendou, e nós fizemos, próximo, por favor, Alexandre. Ele recomendou e nós fizemos uma série de investigações, além das trincheiras, além das investigações diretas, né? A gente fez um levantamento geofísico por MASW, que é a análise multicanal de ondas de superfície. Porque o Scott Olson, ele tem vários trabalhos publicados nessa área e ele já, com base na experiência acumulada de vários empreendimentos, de várias situações que ele analisou, a gente tem um limite de velocidade de onda superficial em torno de 200, 210 metros por segundo, que acima desse limite, melhor dizendo, acima desse limite, a probabilidade de acontecer processos de liquefação, ela reduz muito, né? Então, a gente fez esse primeiro levantamento, pegando praticamente toda a região da calha do Rio, né, com esse levantamento de MASW, geofísico, né? E, na sequência, por favor, Alexandre, próximo slide. Isso. Em alguns locais onde a gente inicialmente identificou, ainda que de forma não contínua, alguns valores abaixo de 210 metros por segundo, a gente fez um processo de fazer uma compactação desse material, dessa fundação, usando um rolo pesado de 20, 25 toneladas, e depois a gente refez o levantamento geofísico para fazer um comparativo. E o que mostrou, aí no próximo slide, o que mostrou foi que esse efeito foi muito benéfico. A gente praticamente não teve mais pontos em profundidade de materiais com velocidades abaixo de 210 metros por segundo. Os que aconteceram foi de forma bastante aleatória. Então, como conclusão em relação a essa questão da liquefação, a gente identificou, primeiro, que o material ele tem a permeabilidade, o material de fundação tem a permeabilidade muito elevada. Aqueles depósitos aluvionais que a gente viu lá nas fotos das trincheiras, eles têm permeabilidade da ordem de 10 a menos 2 centímetros por segundo, em alguns casos 10 a menos 1 centímetro por segundo. Então, permeabilidade muito elevada, que já ajuda bastante nessa questão de evitar problemas de liquefação, que você não tem concentração com água presa, né? E outra questão é que mesmo esses pontos, raros pontos, muito espaçados, onde a gente identificou valores de permeabilidade abaixo desses 210 metros por segundo, eles não eram contínuos. Então, não se conseguiu identificar, com todo esse levantamento por trincheira, com todo esse levantamento por geofísica, a presença de horizontes contínuos de material granular que pudesse aprisionar água, enfim, e que pudesse, enfim, nos trazer preocupações com problemas de liquefação na fundação. Alexandre, o próximo. Esse é só um resumo do que eu acabei de falar, então
foram muitos poucos pontos. Por favor, próximo. Bom, então a gente, seguindo a sequência, a gente investigou a fundação, eliminou com esses estudos todos e com o conhecimento que a gente adquiriu de formação desses depósitos aluvionais, a gente verificou que a possibilidade de liquefação é muito reduzida, eliminou essa possibilidade, mas ainda ficou uma questão muito preocupante, né, que é a permeabilidade da fundação. Então, a gente vai construir uma barragem usando o material do próprio rio, o próprio depósito aluvionar, mas em cima de uma fundação com permeabilidade de 10 a menos 2 centímetros por segundo. Então, não vamos conseguir barrar nada, né? E a solução para isso foi a implantação da parede de diafragma, né? Que já tinha sido mostrada pelo Alexandre, que é uma parede de concreto que foi escavada, e uma parede plástica, na verdade. Ela é plástica até por conta das questões de sismicidade. A gente não projetou uma parede extremamente rígida por conta de ela não sofrer processos de trinca durante um eventual sismo. A parede é uma parede de diafragma plástica, e ela foi dimensionada. Essa pantalha, essa parede de diafragma, é executada como nós vemos nas cidades, com lama bentonítica? Sim, exatamente isso. É uma parede, ela tem lá um processo construtivo de fazer escavação, encher o material lá com lama bentonítica para expulsar, e depois, na sequência, a gente... a sequência é essa, a gente vai falar daqui a pouco, mas é exatamente isso que você está falando, é o que a gente vê, né, sendo executada na cidade. Pode voltar um instante? Não, pode ser no anterior. Obrigado. Então, agora, além da questão do dimensionamento dessa parede de diafragma, a gente precisava interceptar todo esse horizonte de material com permeabilidade muito elevada. Como conceito, como critério, a profundidade da parede de diafragma ela é igual à metade da carga hidráulica atuante no ponto. Então, se a gente tem uma carga hidráulica de 60 metros de altura, a parede hidráulica vai ter, a parede diafragma vai ter 30 metros de profundidade. Porém, em alguns casos, a gente verificou que a espessura do pacote aluvionar no local de implantação da parede era maior do que meio H. Nesses casos, a gente aprofundou a parede de diafragma para garantir que ela fosse ancorada no maciço rochoso. Então, não ficou ao longo da parede de diafragma nenhum ponto onde os aluviões, os depósitos quaternários ficassem sem ser interceptados. A gente conduziu, às vezes até aumentando o comprimento da parede de diafragma, a gente conduziu o projeto e a construção, mas de forma que ela interceptasse totalmente o depósito aluvionar, independente da carga hidráulica que acontecesse naquele ponto. Próximo, por favor. Esse é um detalhe que o Alexandre já falou, que é a interligação entre a parede de diafragma e o núcleo de asfalto, tem essa estrutura de concreto. Então, após a execução do concreto da parede, é feita uma remoção desses 65 centímetros, removido mecanicamente para garantir uma adesão perfeita entre o plinto e a parede de diafragma, e acima do plinto a gente sobe com o núcleo de asfalto. Próximo, por favor. Essa é uma planta com a sequência executiva da parede. Então, aqui, o que está sendo chamado de primário, é o primeiro painel que vai ser escavado, com 2,80 metros. Então, a gente escava primeiro esse painel, na profundidade definida, né, conforme eu falei, ou é meio H, ou até a gente entrar na rocha, se isso for acima de meio H. Depois a gente faz a segunda escavação e a segunda concretagem, e depois faz a terceira escavação e concretagem, fazendo esse traspasse entre o concreto das duas primeiras escavações com o concreto da escavação secundária, como está explicado aí. Essa sequência foi adotada ao longo de toda a parede para garantir que não ficasse uma junta, enfim, uma superfície aberta entre os planos de concretagem.
módulo de concretagem. Próximo, por favor. São parâmetros aí adotados para a construção da parede de diafragma, resistência à compressão, a permeabilidade da parede tinha que ser de pelo menos 10 a menos 6, então a gente está confrontando 10 a menos 2 da fundação com 10 a menos 6 da parede, e o módulo de formabilidade de 300 e 3.000 MPa. Eu acho que é legal comentar aí, Zé, que a resistência da parede de diafragma ela é bem baixa, né? É 1,5 MPa. Por quê? Porque, como você comentou, o objetivo não é dar rigidez para essa estrutura, já que nós estamos numa zona sísmica. Não, exatamente. O objetivo principal é permeabilidade. A gente não tem, essa parede não tem função estrutural, ela não tem função de melhorar a condição da fundação, de condição mecânica da fundação. A função dessa parede aí é fundamentalmente interromper o aluvião e interromper essa permeabilidade elevada e criar uma barreira efetivamente para a passagem de água. Próximo, por favor. Bom, é um detalhe construtivo, né? E aí tanto o França quanto o Alexandre têm mais propriedade para falar, mas são os muros de apoio, os muros guias para a escavação da parede, são posicionados nesses muros. A escavação é feita com a clamshell através desses muros, né? Aprofundando a escavação, e na sequência é feita a concretagem dos painéis conforme a planta que eu mostrei anteriormente. Exatamente. A gente optou em fazer esses muros pré-moldados, poderia ter sido feito moldado no local, mas por questão de velocidade a gente optou em fazer módulos aí e o lançamento deles. Depois é feito esse aterro, onde a pessoa está de pé ali, vai ser todo aterrado, aí entra o equipamento de fundação aí para fazer a escavação. O muro guia, qual a espessura da parede do diafragma? 80 centímetros. Na planta anterior, você pode voltar, Alexandre, para mostrar aí? Aí, ó. Aí? Ok. Então, na sequência aí, por favor, na sequência. Essa aí está na fase de escavação da parede, né, concretagem da parede, melhor dizendo, do painel. Esse é o caso da plataforma na Via, são 170. Foram feitas várias plataformas para a construção dessa parede, depois a interligação entre elas. Na sequência. Bom, uma outra questão, um outro tema importante que nos ajudou bastante foi que esse projeto ele teve estudos de modelo hidráulico reduzido. Isso foi conduzido aqui no Brasil, na FCTH, né? E esse estudo em modelo reduzido nos ajudou a definições muito importantes, desde o comportamento hidráulico, ajuste no projeto, avaliação do processo de erosão, ajustes das estruturas de descarga, né? E o próprio vertedouro de emergência. Próximo, por favor. Essas são algumas fotos lá obtidas durante o modelo. Essa mais superior à esquerda, é o canal de entrada lá da estrutura de desvio. Do lado dela é o canal de aproximação do vertedouro e deságue de fundo. E nas outras fotos é a situação ajusante das estruturas de descarga, tanto do vertedouro de serviço quanto do deságue de fundo. Então, a gente vê na última foto dessa sequência o efeito erosivo provocado aí pelo processo de funcionamento dos vertedouros, né? Na verdade, a tendência que mostra o modelo, né? A gente é sempre uma tendência, mas esse estudo nos ajudou muito, tanto na definição das proteções desses muros laterais, aí, direito e esquerdo, a jusante da calha do vertedouro de serviço e do deságue de fundo, como também entender a tendência da profundidade que se alcançaria com o funcionamento do vertedouro em diversas situações. Próximo, por favor. Bom, eu vou só detalhar um dos aspectos que eu acho que é muito importante, decorrente desse estudo em modelo reduzido. Essa é uma planta
A gente vê ali o vertedouro de serviço, o deságue de fundo, e nesse retângulo vermelho embaixo seria o limite das estruturas, onde o modelo hidráulico reduzido mostrou aquelas a maior tendência de erosão dos materiais, né? Então, a gente construiu aí, vai construir ainda, na verdade, não chegamos ainda nesse ponto, mas já está projetada uma parede, e aqui ao contrário da parede plástica lá da barragem, uma parede rígida, uma parede de concreto, também com 80 centímetros de largura, que vai ter a função de estabilizar essa região, principalmente imediatamente ajusante da calha do vertedor e ajusante do deságue de fundo, contra a ocorrência de processos erosivos, principalmente de erosão regressiva, que pudesse colocar em risco a calha do vertedor. Próximo, por favor. Bom, essa aqui é uma... Em cima a gente tem uma vista, na verdade, da parede. Essa parede vai ser parcialmente ancorada no maciço. A sequência executiva dela, a gente vai fazer a cravação dessa parede até a partir da elevação 141,50, mais ou menos, ela vai até a 117, então ela deve ter cerca de 25 metros de profundidade total. Após a construção da parede, vai ser feita uma sequência de escavação para poder aplicar as ancoragens de travamento dessa parede, e isso vai acontecer até a cota 129,50. Então, a gente vai ter essa escavação entre a 141,50 e a 129,50 para poder fazer todo o tratamento e travamento da parede, e a gente tem ainda um engaste abaixo dessa cota da parede de cerca de 12 metros. Então, mesmo que a gente tenha, e pode ser que aconteça alguma erosão abaixo dessa 129,50, a gente tem ainda uma segurança muito grande de manter essa parede engastada. Essa parede ela foi dimensionada, inclusive, para essa situação, da gente ter ali uma erosão ainda de 4, 5 metros abaixo de 129,50, e ela foi projetada para ter, mesmo com esse balanço aí, vamos colocar assim, né, ela resistir e se manter íntegra. Próximo. Bom, em linhas gerais, é o que foi a forma que nos ajudou o modelo hidráulico reduzido, a determinação das curvas de descarga, a confirmação da descarga das estruturas, dimensionamento das estruturas, geometria das escavações águas abaixo do vertedor de serviço, proteção dessas paredes escavadas, enfim. O modelo hidráulico reduzido sempre é um elemento que ajuda muito nessas definições hidráulicas. Bom, alguém já tinha perguntado isso, né? Por que a gente resolveu fazer uma parede, uma barragem com núcleo de asfalto? E aí estão as principais... Aproveitando aí que você vai explicar o núcleo de asfalto, eu queria lhe perguntar, é uma curiosidade minha, eu sempre soube que esse núcleo de asfalto era uma tecnologia norueguesa. Isso continua sendo, é necessário pagar algum tipo de royalty? Talvez Marco França que saiba responder isso aí. O Marco vai te responder, mas a Andrade Gutierrez contou com ajuda e apoio de consultor especializado, o Marco pode falar melhor, mas quem está efetivamente colocando a mão na massa lá é a turma da Andrade, né? Então, o Marco França, se você puder complementar. O núcleo de asfalto realmente no Brasil, né, as duas barragens que foram feitas aí, foi com o apoio do pessoal aí da Noruega, da Vaidec, exatamente. Esse mesmo pessoal nós contratamos para inicialmente fazer o estudo básico. Depois aqui, quando a gente começou a desenvolver o executivo, né, partimos aí para fazer uma grande pesquisa aí no mercado internacional. Aí, hoje, o nosso consultor é o engenheiro Vaid, que é da Noruega, que é ex-Vaidec. O equipamento que nós estamos utilizando, que nós vamos mostrar na sequência, é um equipamento comprado na Turquia, um equipamento extremamente automatizado, que depois nós vamos comentar sobre ele, muito bom. Pegamos também um apoio e fizemos visitas na China sobre esse assunto, né? O
nosso pessoal foi lá, visitou. Na China, esse tipo de barragem é muito comum. Tem o professor Wang lá, que ele é especializado nesse tipo de barragem, nos deu também uma ajuda, inclusive definição de equipamento. E é a equipe da obra aqui, que algumas pessoas foram pinçadas aí de projetos anteriores, e é isso. O operador do equipamento é turco, mas nós já estamos capacitando também operadores locais, então temos já 2 operadores treinados aqui. Mas isso aí, Aldo, o conceito da barragem de núcleo de asfalto, ele não é novo, não é recente. No Brasil, sim. Eu acho que aí tem aí uma grande oportunidade de usar essa tecnologia em outros projetos. Ok? Perfeito. Vamos em frente, aí que está todo mundo querendo ver o filtro, o equipamento, o núcleo de Alexandre, asfalto, equipamento. Vamos lá. retorno para você, Alexandre. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não estamos ouvindo você, Alexandre. Por favor, pega aí o microfone de França. Sem maldade, tá? O que o França estava comentando aí com relação ao porquê que foi escolhida a tecnologia do núcleo asfáltico, porque mais adequada para o lugar da obra, por causa da atividade sísmica, a disponibilidade de material argiloso aqui na região, né? Não tem a quantidade suficiente para fazer o da barragem principal, nada mais da presa mar direita. Foi uma das alternativas que melhor apresentou oportunidades de otimização de obras civis e também melhor custo-benefício e também menor prazo de execução em relação às outras alternativas. Isso aqui, tá bom. Com relação para a execução da núcleo asfalto, a gente tem as instalações para a execução do núcleo, né, que tem um layout da área industrial, a indicação da planta trituradora e também da planta de asfalto. A planta de asfalto aqui é Lintec, com tipo gravimétrica, com capacidade de produção de 120 toneladas por hora. Aí é legal comentar, né, Alexandre, que existe planta gravimétrica e planta volumétrica, né? Uma questão de precisão, garantia de qualidade, né? Nós partimos para utilizar a gravimétrica, que inclusive é recomendação dos consultores, porque o coração da obra qual que é? É justamente o núcleo de asfalto. Então, a atenção total tem que ser dada nessa fase da obra. Aqui a gente tem a foto da máquina acabadora de asfalto e de material de transição. Como o França comentou, é uma máquina que a gente comprou lá da Turquia, da empresa Geometri. Só complementando a informação que o França estava comentando da Colo Vaidec, eles deixaram de atender, de oferecer serviços para qualquer país fora da Europa. Então, por isso, a gente teve que correr atrás de outros equipamentos ou outras empresas para execução. Então, depois de várias pesquisas, aí encontramos essa máquina da Turquia, era mais moderna, e ela faz a distribuição de material de transição, faz o lançamento de asfalto e também já executa uma pré-compactação desses materiais. Eu vou mostrar aqui na sequência. Para a execução do núcleo asfalto também tem a sequência de rolos compactadores. Eles têm que andar praticamente em paralelo para manter a uniformidade aqui da compactação. E a qualidade, né, cara? Você vê a qualidade do lançamento aí, é espetacular. Dá vontade de comer esse asfalto. Parece um chocolate, tão gostoso que é. Aqui a gente tem uma sequência aqui executiva, né, da execução do núcleo asfáltico. Por cima do plinto, as primeiras 4 camadas são manuais, né, 2 camadas de 1,60 m, 2 camadas de 1,20 m, e daí para cima são camadas de 80 centímetros.
Aqui as informações mais técnicas, né, do concreto asfáltico. O índice de porosidade inferior a 3%, o cimento asfáltico é do tipo 160-220. O agregado apresenta um índice de forma superior a 0,5. O fino de compactação deverá estar entre 9% e 15% em relação ao peso. A temperatura do concreto asfáltico não pode exceder de 170 graus centígrados. Exatamente. Então, mastica. Temos aqui também a parte que é o nome do material F, e também material 4C, que são os materiais lançados ao lado do núcleo asfáltico. Aqui quais os controles tecnológicos do asfalto, do agregado, da mescla asfáltica. Quais são as normas adotadas. Controle de temperatura, filtro, ensaio de densidade, granulometria, e também na transição, também ensaio de densidade e granulometria. Aqui nas fotos a gente tem o primeiro estágio em cima da estrutura do plinto, que a gente pode ver aqui a estrutura de concreto. A gente faz o lançamento do mastique para criar esse contato entre a estrutura de concreto com o núcleo asfáltico. No centro do plinto tem uma junta de cobre para ajudar com a estanqueidade. Na sequência aqui a gente vê o lançamento manual do núcleo asfáltico. Aqui, uma imagem de trás da máquina distribuidora de material, com carregamento tanto de transição como de asfalto. Do lado esquerdo a gente pode ver a caçamba aqui sendo carregada com asfalto. Do lado direito, os materiais de transição também lançados na máquina. E aqui a distribuição dos três materiais. Exatamente. Você pode ver a distribuição e a pré-compactação, né? Você vê como que o negócio é bacana, né? A gente entra com a equipe de rolos lá que apareceu na outra foto, mas o trabalho em si ele já está mais de 90% pré-compactado. Existe algum tipo de trilho ou de guia que garanta que as camadas vão ficar absolutamente superpostas, Marco França? Eu estou gostando dessa turma que está aí nos ouvindo, viu? O pessoal é interessado. Eu estou até meio doido aqui de tanta pergunta, mas vamos lá. Não aparece, está vendo ali? O Alexandre está mostrando aí com a seta, tem um fio guia, né? Que na verdade é um cabo, e tem todo um estaqueamento que a gente coloca topograficamente para fazer a guia da máquina. É dessa maneira. E com isso, esse fio guia ele controla não só o eixo de lançamento, como a espessura da camada. É quase como uma pavimentadora, né? É uma pavimentadora. Essa máquina praticamente é automática, né? Então, com esses sensores aqui, ela se guia. Essa aqui é uma foto debaixo da máquina, onde se vê aqui a distribuição do material de transição nas laterais e ao centro aqui o material de asfalto. Aqui uma foto que a gente pode observar a máquina em execução na frente da máquina, onde vai o container com o material asfáltico e atrás o material de transição. O legal disso aí, Aldo, você vê que é pouca gente na frente de serviço. Metade dessa turma aí como é que fala? É pessoal de supervisão, é pessoal de acompanhamento, controle de qualidade. Agora, pessoal de campo ali executando, é pouca gente, porque é tudo mecanizado. É verdade, dá para ver pelas fotos aí. Nessa outra sequência aqui, dá para ver os compactadores, né? Após o lançamento do material de transição, a gente já vê que o compactador do material de transição ao lado aqui da correia, e mais à frente, onde é a distribuição do asfalto, também é feita a compactação, a pré-compactação do asfalto. Aqui a imagem dos compactadores, dos rolos compactadores, fazendo a compactação tanto do asfalto quanto do material de transições.
Aqui abaixo da máquina, estou mostrando um detalhe aqui do sistema de distribuição do asfalto, do lado esquerdo, e do lado direito, um sistema de gás para o sistema de pré-aquecimento, que é utilizado para aquecer a camada inferior de asfalto, para ser aplicada uma nova camada de asfalto na parte superior. É para ajudar na aderência do material antigo com o novo. Para colar uma camada na outra, né? Exatamente, para colar uma camada na outra. E aqui a gente vê o sistema aqui de pré-aquecimento na parte da execução. Essa aqui é uma foto atual lá da obra, é um muro de abraço esquerdo, onde aqui nessa estrutura vai ter uma junta de cobre e aqui onde vai encontrar o núcleo asfáltico. Ele vai subir praticamente toda a extensão aqui do muro até chegar quase na parte superior. E aqui uma foto panorâmica atual da barragem. A máquina é praticamente pronta para começar, e o Francis comentou, tem poucas pessoas em volta aqui para acompanhar esse tipo de serviço. Pessoal. Excelente. Nós temos muitas perguntas aqui, desde onde vocês moram até onde vocês compram comida. Tem um monte de perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui a Alexandre, que é da engenharia. Vocês usam o BIM aí? Sim, a gente praticamente, foi a primeira obra da Andrade Gutierrez a implementar BIM. Então, a gente conseguiu encontrar uma pessoa local, né, com experiência, mas eu acho que ela estudou, fez uma especialização na Europa, então tem ajudado bastante na parte de planejamento nossa aqui da obra, né? Tanto para entendimento, para participação nas reuniões de planejamento, para entendimento do projeto, quantidades, execução, tudo, tem ajudado bastante. E eu acho que também, complementando aí, né, Alexandre, isso aí também é uma parceria nossa com a Intertec, e quando nós fechamos o contrato de projeto executivo com eles, um dos pontos que a gente se preocupou era justamente a base de dados da Intertec já vir com essa integração aí para a gente poder utilizar o BIM. Correto. Né? Excelente. Existe uma outra pergunta aqui. Se o recalque do asfalto não é diferente do maciço, isso possa criar algum tipo de descontinuidade, de tensão entre as diversas zonas da barragem? Não. A gente tem, na verdade, um comportamento muito plástico do asfalto, né? Se vocês se recordarem ali, quando apareceu aquela seção da barragem, ladeando o núcleo de asfalto, tanto a montante quanto a jusante, tem um material bem fino, né? Um material arenoso. Esse material, além de fazer a transição, evidentemente, ele tem também a função de, no caso de um sismo, por exemplo, a gente tiver o surgimento de eventual trinca aí nesse núcleo, ele funciona como um material cicatrizante dessa trinca, né? Mas, em termos de recalque, devido à construção da barragem, não há diferença significativa. Excelente. Temos aqui também uma pergunta sobre instrumentação, se lá no contato da fundação do núcleo com o plinto, se existem células de pressão e que tipo de instrumentação a barragem tem. Não, a gente não utilizou nesse contato do núcleo com o plinto instrumentação por células de pressão, células de carga. A gente não fez isso. E a barragem é instrumentada por pesômetros, né, com instrumentação convencional. Medidores de vazão, é instrumentação convencional. Inclinômetros, piezômetros, né? E medidores de vazão. Medidor de vazão e tudo por solicitação do cliente, nós estamos fazendo coleta automática de dados. Tá? A ideia é fazer uma coleta de dados automática que vai para um data center automático. Excelente. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, já temos mais de 1h30 de papo muitíssimo interessante. Eu aprendi bastante, eu já tinha visto esses slides antes, mas agora, com mais vagar, eu entendi mais ainda a obra. Eu vou fazer mais aqui 2 perguntas.
A primeira, quantos britadores vocês têm aí na obra? Que tipo de britador é da central de britagem, como é? Depois eu faço a outra. Essa quem responde é Alexandre? Na verdade, nós temos o quê? Nós temos um britador primário, né, de mandíbula, e nós temos aí duas centrais de britagem, né? Na primeira britagem, que é a britagem mais grosseira, aí nós temos 2 britadores secundários, e na britagem específica aí para o núcleo de asfalto, nós temos um girosférico aí. E também tem todo um sistema aí de lavagem e peneiramento para areia, né? Porque as nossas canteiras aí, nossas jazidas, elas têm tanto material mais grosso, né? Que seria, vamos dizer, o seixo rolado, com material fino misturado, né? Vocês veem aquelas fotos que o Zé Henrique mostrou. Então, a gente também faz todo um processo de peneiramento antes para separar os materiais e também a areia, que depois tem que ser lavada. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui. Se além da pantalha plástica, se também houve injeção na fundação? Não, são situações diferentes, né? As injeções de calda de cimento, elas vão ser usadas, vão ser executadas na região das estruturas de concreto, né? E na região da barragem direita, lá na barragem de fechamento direita, onde a gente não tem a pantalha plástica, onde é a seção de enroncamento com núcleo de argila. A pantalha plástica, ela se estende da margem esquerda, atravessa toda a calha do rio e fecha na estrutura de concreto, naquele slide que o Alexandre mostrou, onde tem lá o muro de ligação, né, da barragem. Dali, para a região das estruturas de concreto, aí a gente não tem mais a pantalha e passa a fazer as injeções de calda de cimento convencionais. Há uma ligação ali entre os dois sistemas de tratamento de fundação, com injeções em leque, enfim, para garantir que não deixe nenhum bypass para percolação de água. Excelente. Bom, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu a esse webinar gostou, aprendeu, ficou interessado. Esse assunto de barragem realmente é palpitante, né? Desperta aí o interesse de todo engenheiro de trabalhar numa obra desse porte, com uma tecnologia diferente e num local remoto, levando aí desenvolvimento. Porque tem até uma pergunta aqui, que não é de engenharia, mas de economia. Qual é o legado, ou qual o impacto que a Andrade Gutierrez, em consórcio com a Servinca, está deixando aí na região? Porque isso movimenta muito dinheiro aí durante a obra, né, França? É verdade. Como eu falei aqui, primeiro é capacitação do pessoal local, né? Porque é uma região pobre, nós estamos pegando basicamente o máximo de gente que a gente pode dar à região, justamente para dar emprego, capacitar essas pessoas. Então, esse é um primeiro aspecto. Fizemos, inclusive, no início da obra, umas escolinhas aí para treinar esse pessoal aí nas diversas atividades. A questão de movimentação da economia. Tudo que é possível, a gente compra nas cidades locais aqui, tem 2 cidades importantes aqui, uma é Asua, outra é Baraúnas, aqui da gente. Então, a prioridade é sempre comprar material dessas 2 cidades. Obviamente que elas têm a limitação pelo próprio porte delas. Fazemos também a compra de material local. Por exemplo, eu vi uma pergunta aí de onde vinha o aço, né? Tem uma fábrica da Gerdau aqui no país, então o aço vem em lingotes para cá, ele é processado na fábrica da Gerdau, então compramos o aço aqui da Dominicana, o cimento, como nós falamos, também é. Então, só os aditivos também compramos daqui, só não compramos o que realmente não é possível. Então, por exemplo, o asfalto, ele vem da Suíça, é um asfalto 160, 220, né? Então, esse não tem jeito. Mas o resto é tudo local, né?
Excelente. Bom, nós vamos rumando, então, aqui para o encerramento desse nosso webinar sobre a presa de Monte Grande. Tivemos, como eu disse, dos webinars que eu comandei aqui, que eu moderei, bateu o recorde de público, tivemos mais de 700 pessoas inscritas, 300 ao vivo aqui, e que se mantiveram ligadas durante todo o período do webinar. Esse é um indício aí de que foi interessante e que despertou a curiosidade de todo mundo. Então, Marco Antônio, suas considerações finais, depois Alexandre Moreira Alves e, por fim, José Henrique Pereira, para a gente aí fazer o encerramento em definitivo do webinar. Ok. Meu muito obrigado aí para a oficina de textos aí que montou toda essa estrutura para nós, o Aldo aí, colega de tempo aí que é um entusiasta da engenharia, né? A todo mundo aí que teve aí a paciência e como é que falar, a atenção de nos ver aqui. E, tendo alguma dúvida adicional, Maitê vai passar para nós as perguntas que, porventura, não foram respondidas e teremos o maior prazer aí de responder. Tá? Muito obrigado aí, aqui para o Alexandre. Agradecer também da minha parte aí, gostei bastante da participação aí no grupo aqui, a gente viu que tem realmente muitas perguntas, não deu tempo de responder a todas, mas agradecer a nossa participação aí a todos aí, que espero que seja uma primeira de várias, né, França? Verdade. José Henrique? Bom, sim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer em particular aí o França pelo convite direto que foi feito. Queria agradecer a audiência toda que nos acompanhou aqui durante toda essa tarde. Foi muito importante para a gente poder compartilhar com vocês o nosso conhecimento. Acho que sempre deve ser assim, né? Conhecimento é para ser compartilhado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então, agradecendo também a Maitê e a Nila, da oficina de texto, nós vamos chegando ao fim. Se você quiser que a gente aborde uma obra ou algum assunto, por favor, entre em contato com a editora, que nós vamos atrás aí de tornar esse seu desejo aí uma realidade. Um abraço a todos, obrigado, saúde e sucesso.